Olá, bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Um programa pensado, organizado, carinhosamente por Márcia Almeida Batista, minha amiga da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e por mim, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Márcia? Olá a todos, bom tê-los novamente conosco. Hoje a nossa entrevistada é Heloísa Centeno. Em Educação e Currículo, trabalha com a primeira infância há muito tempo, tem escritos na área e se dedica com muito afinco e amor à primeira infância. Ao assunto de hoje, na primeira infância, nós vamos discutir leitura para bebês. E aí, Heloísa, o bebê lê livro? Fala um pouco para mim sobre isso. Pois é, né? O bebê lê livros. E ele lê não no sentido de ler palavras, né, conforme a gente entende a leitura, né, ou decodificar. O ler para o bebê é muito mais amplo do que ler livros ou palavras, pois o bebê ele lê com o corpo todo, ele lê as imagens, os traços, ele lê a expressão e principalmente essa leitura do bebê, ela se dá emprestada pela voz do adulto. Esse adulto que pode ser alguém da família, o adulto cuidador, e aqui neste caso, já que falamos de educação, as professoras que estão em contato com os bebês nas instituições. Então, a gente diz que o bebê lê. E pensando, né, em Paulo Freire, numa visão freiriana, ninguém nasce sabendo ler, aprende-se a ler à medida que se vive. Então, a leitura de mundo precede a leitura de palavra. E o bebê, antes de chegar à escola, ele já traz uma bagagem muito grande, cultural, social, de todo o entorno dele, quando ele inicia essa leitura de mundo. Sim. E a gente vê que hoje, desde bebê, os livros são adaptados a essa faixa etária. Ou seja, o bebê, a gente tem livro de borracha que põe na água, na hora do banho, né? Ou a criança, porque o livro a criança põe na boca, a criança não tem. Você tem alguma sugestão, alguma ideia de como isso ocorre, Heloísa? Então, inicialmente, nós pensávamos que os bebês, eles liam principalmente os livros de tecido ou os livros de plástico, chamados livros de banho. E a literatura está aí para nos mostrar que os bebês leem muito mais do que os livros de tecido ou para além deles. Então, nós temos, sim, hoje uma literatura muito especializada, voltada para a primeira infância, em específico para os bebês. Então, nós temos aí os livros que hoje são cartonados, as pontas arredondadas, ele cabe na mão do bebê, estão ricamente ilustrados e muito mais que isso, eles contêm uma narrativa, pois sabemos que o bebê, ele é um ator ativo e potente, já capaz de entender as narrativas pela voz do adulto. Então, tem aqui um exemplo, o New York Baby, que é um livro onde a história é contada na perspectiva do bebê. O bebê numa grande cidade, né, que visita toda essa cidade, então o museu, a transposição para uma atividade a partir do que viu, e assim caminha a alimentação, né, então os aspectos culturais, sociais, de uma língua e de uma cultura diferente da dele. E é interessante que é uma visão a partir da leitura do bebê. Você vai mostrando uma coisa que uma amiga minha participou de um projeto, que foi um projeto nacional, que ensinava as pessoas a lerem para as crianças. E você fez agora uma coisa que me lembrou isso, e que eu acho que é uma pontuação importante. Quando você fala da leitura, por acaso eu tenho aqui um livro infantil que não é para bebê, você conta, né? E você faz assim, você lê desta maneira. Então, acho que mostra aí uma coisa importante, porque a gente às vezes não se dá conta e a gente lê assim. Então, você marca uma coisa importante da leitura para a criança, que é a criança ver o que você está lendo. Não é você ler, né? Mas você tanto que eles tinham livros
que tinham a mesma história dos dois lados, de forma que você poderia mostrar o livro, a criança acompanhava a leitura, na mesma medida em que você lia. Claro que se você tem uma ou duas crianças, isso não é, até 3 eu posso garantir. Não é tão complicado que você pode pôr 3 no colo e pôr o livro de frente para eles. Né? Então, acho que é um dado importante nisso que você está falando, de como você lê para a criança. Perfeito, professor, é isso mesmo, porque pensando no bebê ou nas crianças pequenas, a gente procura sempre ler num agrupamento que chamamos aí de pequenos grupos. E por quê? Porque é uma idade que necessita dessa aproximação da ilustração, esse movimento leitor de abrir e fechar, né, de aproximar. Então, né, eu volto, eu leio, retorno, mostro à criança, aproximo a imagem dela, porque ainda é um período em que a ilustração é fundamental para o entendimento dessa narrativa que se dá emprestada pela voz do adulto, que é o que a gente chama da mediação. E isso, tanto a mãe, né, ou alguém da família, tem condições de realizar com as crianças. Então, aí dá a importância realmente nessas questões em que se dá a mediação, que se dá a leitura, mostrar a imagem, o tom de voz, né? E procurar selecionar boas obras, sempre muito bem ilustradas, e com histórias que chamam a atenção e aguçam a curiosidade do bebê, que está sedento por ler as linhas, as cores, as imagens, é a partir daí que nasce o leitor. Quando você fala do adulto ler, você tem alguma pista de como o adulto deve agir? Por exemplo, se ele está falando do gato, ele pode fazer uma expressão do gato, uma expressão da palavra, o som, a mudança de tom de voz. Como você orienta as pessoas a lerem para os bebês? Então, o bebê e as crianças pequenas, de modo geral, elas leem tudo, né? A expressão, né? O rosto de espanto, o tom de voz, né? Então, alterar, dependente da história em que você está narrando. Então, é muito importante, aí vamos chamar de uma estratégia de leitura, que ao ler para os bebês e as crianças pequenas, primeiramente, né? Pensar, conhecer a história, ter lido a história anteriormente, ter visto as imagens. Então, quando na leitura, sim, é de extrema importância esse gestual, esse espanto, apontar as figuras à medida que lemos, né? Então, apontar, nomear. No caso dos animais, emitir o som, né, que o animal faz. Então, é o que nós chamamos de estratégias de leitura. Como eu falei, os bebês e as crianças pequenas são seres linguageiros. Então, toda e qualquer expressão da língua, a expressão visual, é uma leitura que o bebê faz de dessa linguagem que posteriormente vai refletir no desenvolvimento da linguagem dos bebês e das crianças. É interessante pensar que, assim, eu leio bastante para os meus netos e todo mundo lê, né? Eu leio, a outra avó, o pai, a mãe, e eles leem sistematicamente no final do dia. Mas eu fui aprendendo uma coisa que é curiosa. A gente, quando lê, a gente quer ler a sequência do livro. A gente quer contar a história até o final, né? E acho que a criança não quer isso. Às vezes a criança quer voltar de novo e de novo. O último livro que eu li, eles queriam ver a fotografia da bruxa. A bruxa. Aí eles viravam de novo que eles queriam ver a bruxa. Né? E a gente, acho que lidar com essa ansiedade ou com esse automático da gente, né? Que a gente quer ler o livro. E cada página é um mundo, é uma história inteira. É isso mesmo que a gente diz, não é ler para o bebê e com o bebê.
E à medida que eu leio com o bebê, é isso mesmo, professora Márcia, é respeitar esse tempo, é ler com ele, é ter essa espera, é usar desses recursos que fazemos na leitura. E essa questão da repetição é muito comum, né? Então, mas de novo, você quer contar outra história e o bebê vai lá e fala, ai, não, mas eu quero a história da bruxa, ou a criança pequena, ou ela aponta. Então, sempre vem aquela pergunta, por que, né, o bebê fala de novo ou repete, né? Então, o bebê, a primeira leitura, ele já passou por aqueles sentimentos, sentimento de medo, de curiosidade, e sentir novamente ou passar pela experiência é muito bom. É como nós adultos, né? Quantas vezes a gente quer repetir a experiência que foi boa, ou mesmo aquela que deu medo, para sentir novamente aquele medo, aquela angústia, a bruxa está chegando, o lobo vai aparecer. Eu já sei disso, mas ter isso e repetir esse sentimento, para a criança é muito importante, né? Rever e reviver a experiência que ela já teve. Quer dizer que alguns pais me perguntam assim, mas a criança quer toda hora repetir a mesma história, isso é ruim? Isso não é ruim, porque ela está se apropriando, né, dessa história, desses sentimentos, dessas emoções de experiência que essa história passou para ela. Então, vale contar e recontar várias vezes essa mesma história, quando de preferência da criança, e procurar ampliar, se é algo que o personagem é o lobo, olha, eu tenho uma outra história aqui também que é de lobo, vamos ouvir? Então, é procurar saber essas preferências que as crianças já esboçam e tentar nutrir ela pela leitura para esses temas, ou essas temáticas, ou esses personagens com as quais ela, de alguma forma, já se identifica e seleciona, né? É o procedimento leitor que já aparece desde pequeno. Quando você tem alguns critérios, algumas sugestões de leitura, você que está dentro, no meio dos bebês, né, dentro dos berçários, dentro desse trabalho intenso, né, você tem alguma sugestão, alguma coisa, algum critério? Porque o pai chega na livraria, é o mundo também, né? É o universo. Então, nessa faixa etária, a professora Neide, entre os bebês e o que a gente chama das crianças bem pequenas, a primeira infância, né, é muito comum histórias. Primeiramente, né, os livros ilustrados, os livros cartonados ou não, e muitas vezes as histórias de repetição. A criança gosta muito dessas histórias onde aparece o ritmo, onde aparece a repetição, onde aparece a brincadeira, a exemplo de um livro que eu tenho, né? Então, quando vem aí, o que tem aí? Aí o livro abre, né? Preguiça vermelha, o que tem aí? Aí ela vai. Lobos maus, turquesa, guando, jardim. Aí a história, a vinheta se repete. Lobo mau, o que tem aí? Então, essas histórias de repetição, de brincadeiras, essas histórias que têm parlendas, ou os contos de fada, desde que bem ilustrados, são livros para essa faixa etária muito adequados. E pensando na autonomia do bebê e da criança bem pequena, são livros que, com o tempo, ele, por conta própria, vai poder abrir, fechar o livro, ele vai poder rever, apontar as figuras, porque é um livro onde a criança pode pegar, cheirar, e a exemplo de até morder, né? Que a gente diz que são marcas do leitor. Então, aquele livro que é mordido, aquele livro que está um pouco amassado, aquele livro que de tanto abrir se gasta. Então, são marcas do leitor que desde pequeno ele já deixa. Então, seriam os livros que a gente considera serem os mais adequados. E hoje o mercado editorial tem uma série de livros muito bons que podem ser aí escolhidos, os títulos, considerando isso que eu anunciei em relação às narrativas. Você acha interessante esses sistemas que tem agora? Acho que eu conheço 3, né? O Leiturinha, o Quindim e o Companhia das Letrinhas, que fazem uma certa assinatura, de forma que a criança recebe via correio e muda a cada mês uma leitura para eles? Sim, professora Márcia, e o mais importante desses clubes de leitura aí anunciados, né, o Quindim, o Leiturinha e
agora a Jujuba tem mais um outro clube de leitura também, é porque ele passa por uma curadoria. Então, esses títulos são selecionados, vamos pensar, que atende a determinada faixa etária, a gente está falando aí aos 6 anos, ou crianças maiores, e a importância de que, como eu disse, eles passaram por uma curadoria, então certamente são títulos muito bem indicados e que chegam aí na casa para os pais, para as famílias que às vezes têm dificuldade de ir até a livraria e escolher uma obra. Então, vai aí uma dica. A assinatura de livros, sim, é uma iniciativa muito importante para as famílias terem aí e fazerem com os seus filhos e receberem em casa as obras. Eu vi que nesse livro que você apresentou, o que tem aí, veio uma preocupação minha, que é a seguinte: a gente fala em leitura, pode ser que o pai fique preso no texto do livro, mas a curiosidade e a dúvida, e o que tem aí? Quer dizer, a criança também pensar o que tem aí sem abrir a outra folha. Ou seja, levar a criança a expressar uma espécie de pensamento através dessa pergunta, o que tem aí? Isso é importante ou fica no texto do livro? Não, isso é extremamente importante. E é isso que o livro quer fazer. Ele quer uma brincadeira, né? Então, esse livro com abas, a exemplo dos livros de pop-up, onde saltam, e outros livros voltados para a infância, é essa brincadeira, né? Então, quando ele pergunta, preguiça vermelha, o que tem aí? Então, a expectativa, a criança certamente vai falar, aquelas que já conseguem, outras vão emitir, e aí é que vem a surpresa. O que tem aí? Então, é um livro que a gente fala que, além da leitura, ele interage com a criança por meio de uma brincadeira, que é a repetição, e essa aba do livro que se abre na expectativa da descoberta do que tem. Né, quando eu abro a aba do livro. Então, a interação que se dá com o leitor e a brincadeira é muito interessante. E depois, quando a criança já tem condições de, né, de estar com o livro em mãos, então ela vai ficar nessa brincadeira de abrir, de fechar, da expectativa, de rever aquilo que o adulto leu para ela e rever novamente quando abre o livro para fazer a sua leitura. Então, é isso, né? A interação do leitor com o objeto. Agora, também tem uma outra dúvida. Para que família, eu mãe, enfim, alguém, o leitor, ou melhor, um adulto faça isso, ele tem que ser um adulto leitor. Se o adulto não é leitor, como ele vai optar? Né? Eu tive uma experiência na Espanha de ver que eles faziam curso de leitura para a família. Porque a ideia, uma das ideias, não era leitura para criança, era para criança pequena, mas não necessariamente na escola. A criança internada no hospital, dizendo, pai, chega no hospital, você fica lá com a criança no leito, o que você faz? Leia livros, converse com eles. Né? Então, esse preparo da família, você acha importante? Ou isso é uma coisa natural? As famílias naturalmente pegam livros, porque compram brinquedos. Como você vê isso? Então, né, como diz Yolanda Reis, a leitura ela inicia-se lá no ventre materno, né, ou deveria, né, desde que ela já está ali no ventre e a mãe pode, então, escolher um livro, ler, conversar com a criança, ali já se estabelece o que a gente chama de primeira leitura, que não é a leitura com livros, né, aquela leitura de pele, de voz. Então, é muito importante isso, porque nem sempre a gente vai estar no universo de uma família que tenha por hábito ou adquire livros, né? Mas aí vem o incentivo, que ter direito à leitura e à cultura é um direito da criança, portanto, da primeira infância, e ele deve ser respeitado. Portanto, o que a gente faz, e como já tem aí algumas medidas, ou está instituído em vários documentos, a importância que é dada à leitura, então já existem políticas, né, anunciando às famílias a importância que é dada à leitura na primeira infância, existe
também orientações para que essas famílias também possam, então, em defesa da primeira infância, nós que estamos aí na militância, é colocar a importância disso para os pais, seja a família, seja na escola, seja no hospital. Então, é reforçar a importância que tem que ser dada à leitura para o desenvolvimento dessas crianças. E pensando nas escolas, professora Neide, a gente sabe que muitas vezes as professoras chegam na sua experiência, nas creches, nos berçários ou nas pré-escolas, e não são leitoras. Essa experiência se dá muitas vezes ali no contato, ou como estagiárias ou como professoras, né? E aí a gente pensa na formação continuada, né? E aí lembra que essa experiência, ela se dá no dia a dia, quer dizer, no meu fazer, né? Como professora. Então, muitas vezes ela vai se deparar com essa leitura lá na escola, que ela vai se deparar com um livro, vai ler, e talvez aí que inicie para ela, professora, esse caminho leitor, da necessidade de ter que ler para a criança. Então, o quanto é importante também esse se fazer professor, essa formação continuada, para abordar a questão da leitura com as crianças como uma formação que deve ser oferecida, e que muitas vezes ela não tem na graduação, né? Por nenhum motivo. Eu sinto um problema da escola, acho que a escola às vezes é falha, porque ele tem a biblioteca, tem o que eles chamam sala de leitura, e a sala de leitura tem horário para a sala de leitura. Então, é uma crítica que eu faço à escola, tá certo? Quer dizer, sala de leitura, a leitura é uma atividade natural, como brincar é uma atividade natural, tá certo? Como, por exemplo, a Márcia lê para os netos, tem que ser leitora, né? Tem que gostar de ler, né? E as crianças têm demonstrado, todas as crianças têm demonstrado, isso é comum, que gostam de leitura, porque elas gostam da interação com os adultos, gostam quando o adulto dá atenção, porque a leitura você tem que dar atenção para a criança, concorda? Não existe eu fazendo uma coisa e lendo para a criança. Quando eu estou lendo, eu estou diretamente com elas. E a criança gosta dessa interação, né? Então, eu acho que, sei lá, sala de leitura, a leitura tem que ser um espaço separado, né? Da escola, não sei, né? Não sei se a minha opinião tem sentido ou não tem sentido para você também, Heloísa. Não, tem sentido. A gente tem que pensar na leitura de uma forma democrática, né? E quando falamos de leitura, eu só vou conseguir formar um leitor à medida que eu permito esse livre acesso, seja da criança e até mesmo do adulto, a esse objeto cultural que é o livro. E esse acesso tem que ser de espontânea vontade, da minha curiosidade, do meu desejo. Então, esse encontro entre o leitor, o professor, o adulto e o livro, ele tem que se dar num tempo e num espaço. Então, esse tempo tem que ser de qualidade, essa relação que se estabelece também, um tempo e um espaço onde ele esteja de livre acesso às crianças. Então, ele tem que estar ali em casa, próximo da criança, ele tem que estar na escola, em espaços onde a criança tenha acesso a ele. Então, partimos do princípio que o espaço, o tempo e a relação são determinantes para essa formação do leitor e para essa relação desse triângulo que se dá aí com a criança, o bebê, o adulto e o objeto livre. Outra pergunta, na vertical ou na horizontal a gente guarda livro em casa? Pois é, professora, os meus estão aqui na estante, né, na vertical, mas certamente para a criança o que importa é que esteja a altura dela, né, o contato no campo de visão da criança e que ela consiga, assim, pegar o livro. É lógico que a gente tem livros que estão na estante e aí, à medida que ela cresce, ela também sabe que aquele objeto está num lugar que é, né, para ser guardado, e com o tempo ela também vai saber fazer esse uso, né, de leitor enquanto um objeto que eu vou lá, seleciono um título, retiro, escolho. Então, são procedimentos leitores. E um pouco teve que suportar que eles rasguem, né? Isso mesmo.
porque quando ele manuseia, né, nem sempre ele rasga porque ele quer rasgar, às vezes rasga porque ele quer rasgar. E outras vezes, por exemplo, no livro que você mostrou, que meus netos têm, na hora que ele abre, ele não tem a finesse, a delicadeza do gesto, ainda o controle do gesto, ele vira, ele rasga, né? Ou eles rasgam porque um quer virar e o outro quer desvirar, então eles rasgam. Isso mesmo. Eu estou pensando um pouco nessa aflição que dá a gente de que vai rasgar o livro, né? E suportar que os livros vão ter rasgados, vão ter estragados nessa leitura espontânea. Exatamente. Heloísa, nós estamos caminhando para o final já. Ok. O nosso trabalho já está caminhando para o final. Tem alguma recomendação que você queira dar para os nossos telespectadores, ou, né? Alguma coisa que você queira sugerir? Eu tenho sim. Eu acho que assim, leia para as crianças, né? E leia com as crianças, sempre. Então, dedicar no dia ou na semana, né? Essa atitude de se disponibilizar e de dar um tempo a ela, seja a avó, a mãe, a professora, e não porque está ali na rotina o horário de leitura, e que eu tenho que respeitar, mas leia para as crianças sempre, com muita frequência, porque só assim é que nós vamos certamente mudar esse panorama que nós temos aí em relação às crianças e à leitura. Então, eu vou em defesa, assim, de que leia para e com as crianças sempre, que elas quiserem, e deixar os livros e todo esse universo literário de livre acesso às nossas crianças. Obrigada, Heloísa, pela sua participação, como sempre, bastante enriquecedora. Márcia, quer falar alguma coisa para a gente fechar o programa? Agradecer a Heloísa a disponibilidade, a você a companhia sempre. Essa é a nossa última gravação do ano, deste ano. E por isso, eu desejo a todos um bom ano, um Feliz Natal. Eu sei que nem todo mundo vai assistir isso nesse mesmo tempo, né? Mas essa é a última do nosso ano de 2020. Que a gente tenha a possibilidade de melhores gravações e próximas no próximo ano. Obrigada a todos. Perfeito, muito obrigada. Um beijo a todos e um ótimo tempo para vocês, qualquer que seja ele. Até o próximo programa. As metodologias ativas trazem uma carga adicional de trabalho aos docentes. Por quê? Você tem que ter um ambiente muito estruturado, então o material pré-aula que o estudante deve usar muito bem estruturado. Durante a aula o material tem que ser muito estruturado e o estudante deve ser submetido a avaliações constantes, né, como uma forma de retroalimentar o processo. Então a gente tem uma carga de trabalho adicional, não é um aspecto também muito fácil com que devemos lidar.